Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia, o Emanuel, Deus é conosco. Jesus, em diálogo ali com os doutores da lei, ele dizia no Evangelho de Marcos, capítulo 12, 24, ele dizia a eles, e assim como ele tem nos dito: não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus. Em Lamentações 2, 3, nos fala: no furor da sua cólera, destruiu todo o chifre. Chifre significa poder, força e poder de Israel. Retirou a sua mão direita, que detinha as ações do inimigo contra nós. Incinerou o povo de Jacó como um fogo tão ardente que rapidamente consumiu tudo ao seu redor. Ele se revelou como Deus, de Israel, mas havia, como há até nos dias de hoje, uma falta de compreensão tanto da sua força e do seu poder, como das Escrituras. A Bíblia diz que o homem investiga minuciosamente as Escrituras, a fim de alcançar a vida eterna. Mas se não tem um entendimento, não se alcança. Quando ali Jesus disse a eles: qual é o maior dos mandamentos? Amar somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Amar o próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas o homem procurava outros deuses, ele não depositava somente a sua confiança no Deus dos deuses, no Senhor dos senhores, no Senhor dos exércitos. Ele mesmo nos diz: eu formo a luz, eu formo as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. A questão está naqueles que confiam nele, e aqueles que o rejeitam. Porque aqueles que o rejeitam não têm o seu braço forte, a sua mão direita, que a livra dos inimigos, como ele nos disse por esses dias, assim como ele foi para o Filho amado e é até hoje, o Filho amado que está com o governo sobre os seus ombros, ele é a nossa mão protetora, assim como ele foi concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente. A sombra significa no intuito de proteção. Deus o protegeu a todo momento a fim de que ele cumprisse o seu propósito, e daí então ele conquistou a autoridade e o poder. Quando o povo estava cativo ali no Egito, porque eles diziam Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ali houve um momento de esquecimento, houve um momento onde Lucas capítulo 20, versículo 38 diz: portanto, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para ele todos vivem. Ora, se vai haver um julgamento por Cristo Jesus, ele julga vivos e mortos, mas diante dele não tem mortos, porque ele vai julgar todas as almas. Morre-se a carne, mas a alma ele vai julgar. E ele diz que alguns que estiverem à esquerda terão sua alma destruída, aonde o fogo nunca se apaga. Maldito, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E outros, aqueles que estiverem à direita, que é o coração segundo o coração de Deus. O homem tem um coração enganoso, o próprio corpo nos referencia.
né? O coração está à esquerda, o coração enganoso faz muitos planos, mas os que prevalecem são os planos do Senhor, né? O Senhor é que prevalece quando nós estamos com o coração segundo o coração de Deus, assim como Davi perseverou todos os dias, exceto o caso de Urias, né? Mas ainda alcançou a misericórdia, porque assim como ele disse com Moisés, eu uso a misericórdia como quero, né? Ele nos falou ontem a responsabilidade da salvação para aqueles que creem, não é somente crer de boca, tem que se crer com as boas atitudes. Ele nos ensina sempre aquele que estava vivendo de forma justa e agora está vivendo de forma injusta, suas primeiras obras já não são possíveis de o justificar se está agora vivendo injustamente. Onde ele sempre tem nos advertido a respeito da incredulidade, vigiai. Ele sempre dizia aos discípulos e está nos dizendo, né? Vigiai com a vossa pouca fé, né? Homens de pequena fé, vigiai, cuidado com a incredulidade, né? Porque se não tem mais o temor de Cristo, não se tem o conhecimento, e sem o conhecimento, como produzireis as boas obras para permanecer na fé? Né? Porque se tem entendimento de próprios olhos, já não desvia do mal, e as suas obras não são frutíferas, não se alcança mais as virtudes que outrora havia, através do Espírito Santo, que é a mansidão, que é a longanimidade, que é o domínio próprio, estar ouvindo as advertências do Espírito Santo a todo momento, vigiar com a boca. A Bíblia diz que o varão que domina a boca, ele é perfeito, não vê como coloca o freio na boca dos cavalos e se controla todo o corpo, né? Mas a questão que depois ali de Jacó, com aquela questão de José, né, ele abalado, segundo os irmãos o mentiram, dizendo que ele havia morrido, houve ali um esquecimento, né? Nós vemos ali o único que estava mantendo o contato para com Deus, né? Mantendo ali a comunicação, era José, né? José que estava ali sendo direcionado por Deus, e Deus acaba transformando todo o mal que lhe fizeram em bem, né? Porque Deus era com ele em toda situação. A Bíblia diz que até mesmo ali quando ele estava no cárcere, Deus o favorecia em todas as situações, né? Embora ali acusado injustamente por a mulher de Potifar, né? Deus é aquele que sabia, né, que ele não havia cometido ali aquele adultério, e Deus estava com ele, porque Deus é aquele que sonda o intento da mente e do coração. E ali era necessário aquele povo voltar à comunhão para com Deus, né, porque a mão do inimigo forçava sobre eles, né, e eles não buscavam a Deus de entendimento, de coração, não compreendiam o poder, e a mão do faraó oprimia eles, pressionava, porque eles não tinham a mão direita, que é a força e o poder, né, o braço do Deus vivo, né, porque eles não estavam mais lembrados daquela aliança que eles tinham para com eles, né, porque Deus, ele é o único, né, mas ele permite também, na sua imparcialidade, que o adversário venha atuar, né? Porque ele deu conhecimento ao homem a ciência do bem como do mal, aonde ali quando eles realmente começam a buscar a presença novamente do Deus vivo, né? Eles começam a compreender que Deus ele estava presente, o que estava faltando a eles era buscar a sua presença, era se humilhar diante da sua mão poderosa, para que ele mostrasse a sua força e o seu poder diante o inimigo que ali os oprimia, o faraó. E assim, ele, quando o povo começa a despertar o interesse, a buscá-lo novamente, quando ele se apresenta
a Moisés e disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, né? Ali Moisés começa a se apresentar diante do povo, sendo um elo de ligação entre Deus e os homens, né? Assim como hoje nós temos um mediador, que é Cristo Jesus, né? Mas se não crer na ressurreição, que assim foi celebrada a primeira Páscoa e houve a libertação do povo, né? Se não crer na ressurreição, aqueles que não creem, né? Creem num Deus morto, né? E o nosso Deus, o nosso Senhor, né? Ele é o Deus vivo, né? E não Deus de mortos, né? Porque diante dele mesmo aqueles que estiverem, seja os que estiverem dormindo em Cristo, como aqueles que estiverem sepultados, irão se apresentar diante do tribunal de Cristo, né? Assim, nós devemos perseverar na fé, né? Nós temos que crer na ressurreição, na vida eterna. Nós servimos a um Deus vivo, né? Como ele nos diz que ele não embora ali aquele povo praticou um adultério com aquele que estava sendo seu marido, ele não se importa de ser chamado Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque eles, independente daqueles que cometeram um adultério espiritual, eles não cometeram. Eles creram numa pátria excelente, né? Eles creram na Jerusalém invisível, a jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Eles estavam sendo direcionados pelo Deus vivo, né? Eles creram na ressurreição e assim celebraram a primeira Páscoa, assim como passaram o sangue do Cordeiro sobre os umbrais das suas portas. E o anjo da morte, que quando ali passou e fere os primogênitos, não foram possível tocar aqueles que estavam revestidos da sua força e do seu poder. Assim é nos dias atuais. Ele é aquele que crê no Deus vivo, aquele que crê, né, que Cristo, que foi gerado no seio do Pai, antes mesmo de tudo se formar, o alicerce, o fundamento que é a água, da qual firmou as terras, né? E da porção de terra formou o homem, porque do pó nós viemos, por pó voltaremos, né? Mas a alma daqueles que creem será ressuscitada, né? E alcançará as mansões celestiais, como a palavra diz, já não darão de casamento, serão como anjos, né? Estando juntamente com os nossos conservos, aqueles que vão fazer a ceifa, porque um é que planta e o outro é que colhe, e ali juntamente com eles estaremos dizendo a todo momento que santo, santo, santo tu és, aleluias, oh glórias. Então, amados, tudo que nós precisamos é de perseverar na fé, porque quando nós estamos na fé, ele é aquele que, com a sua mão poderosa, com o seu forte braço, né, o inimigo não nos toca, né? O inimigo, ele já está vencido, e o que está em nós é maior do que ele. Tudo que nós temos que fazer é expulsar todo principado, toda potestade, né? É dominar sobre as nações, sobre os povos, segundo o Evangelho, segundo a mensagem da cruz, que é loucura para alguns, né? Mas muitos, pela essa loucura, acabam vindo para Cristo e alcança contar os dias de maneira sábia, né? Reconhecer o quanto é frágil, quanto a vida é passageira, é ligeira, é um conto ligeiro, é um dissipar como as nuvens, né? Mas quando se alcança a mão poderosa de Cristo Jesus, do qual está com o governo, o Emanuel, Deus conosco, ele é aquele que acrescenta os dias em nossas vidas, ele é aquele que nos ensina a contar os dias com sabedoria, com graça. Ele é aquele que, quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar,
Ele nos acrescenta tudo que nos é necessário. Nós já não andamos mais com a solicitude com esta vida. Ele utiliza da sua misericórdia, porque ele é riquíssimo em misericórdia e benignidade. Mas em relação aos ímpios, em relação aos arrogantes, né, porque tudo que se planta se colhe, não adianta, né? Grande é a ruína, é a queda, é a palavra que diz e a palavra dele cumpre. A Bíblia diz que céu e terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Todo aquele que está aprisionado pela lei, né? Que foi a lei, como ele nos disse, ela é perfeita, mas ela foi enfraquecida por conta da natureza pecaminosa do homem, que não se alcançou a obediência. Tanto é que era necessário vários sacrifícios, tanto do sacerdote para adentrar no Santo dos Santos, tanto como para fazer a expiação do povo. E ele alcançou tão elo da perfeição que através de um único sacrifício não foi necessário fazer outros. Um sangue que fala com mais veemência do que sangue de Abel e de bodes, né? Um sangue carmesim, do qual todo aquele tem, ele é o vinho novo, a água transformada no vinho, né? Todo aquele que tem ele pairando, o Espírito, pairando sobre o vinho definitivo, que é a palavra salpicada do sangue, né? No seu interior, o inimigo não toca, porque ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, né? Somente ele, aquele momento onde realmente ele resolver nos recolher, né? Fora isso, o adversário pode tentar contra as nossas vidas, mas ele não consegue, porque o que está em nós é maior que ele. O que está em nós já o venceu. Nós somos vencedores em Cristo. Gloriamos antes em nossas fraquezas, mas através das boas atitudes que ele não permite que nós venhamos a tropeçar na sua palavra, manejando bem a palavra da verdade, né? Ele é aquele que nos sustenta, ele é aquele que aplana os nossos caminhos para que a gente não venha tropeçar, ele é aquele que firma os nossos joelhos e já não são vacilantes, os nossos pés andam em retidão, não desvia, ele é aquele que aperfeiçoa, né, nós em toda boa obra. Amém, amados? Em mais um dia que a gente continue recebendo a revelação daquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo. Aquele, quando nós buscamos, nós falamos com ele face a face, nós compreendemos as Escrituras e somos revestidos da sua força e do seu poder. Porque se ficar na cegueira, se ficar aprisionado sobre a lei, do qual não há compreensão, não está sobre a graça, não se alcança a obediência e quanto muito menos a proteção da sua força e do seu poder. É somente através do único mediador entre Deus e homens, através daquele que estava no seio do Pai, através dele tudo se formou, ele veio, habitou no meio de nós, adentrou o alto dos céus e Deus envia o seu Espírito e habita no coração. O Verbo se fez carne, né? O seu Espírito habita num coração cheio do vinho definitivo, né? Ele paira sobre o nosso coração. Tamanha honra nós alcançamos que antes somente os sacerdotes tinham acesso, né? E tamanha honra quando nós preparamos uma terra boa, que ele habita em nós, né? A sua semente habita numa terra boa e ela começa a produzir, ela cresce, né? Nós diminuímos e ele cresce, a semente prospera e nós começamos a produzir frutos, alguns 30, outros 60, outros 100 por um, né? E
Através disso, nós exalamos as suas virtudes, acrescentamos as suas virtudes na nossa fé. E através do exercício constante desta fé, nós alcançamos o discernimento. E discernimos entre o bem e o mal, examinamos as Escrituras, tornamos a própria justiça do Deus vivo. Como ele disse, ainda que numa cidade houvesse 3 homens justos, só salvariam a sua própria alma, né? Aqueles que ali não conhecem essa justiça, não alcançam. Mas quando nós oramos por eles, intercedemos para que eles venham se arrepender, quando nós anunciamos o Evangelho, que é a verdade, que é possível salvar as suas almas, há um mover sobrenatural, e ali há conversões de almas, e sábio é aquele que ganha uma alma, né? Tem que parar com o espírito de adivinhação e anunciar o Evangelho que é possível, né, para que eles venham salvar a sua alma. Não adianta ficar com espíritos de adivinhação, palavras que distorcem a verdade, não edifica, não liberta, não cura as almas, né? É tudo enganação, né? É tudo palavra destituída de sabedoria, né? Palavra que não tem peso nenhum, não tem valor real. Que a gente anuncie o Evangelho, a verdade, né? E que há uma libertação, uma cura, né? Primeiramente daqueles que vêm anunciar, porque como pode, se não tiver a sua alma liberta daquele que oprime, como podeis libertar aqueles que estão cativos? Pode um cego guiar outro cego? Ele nos chamou para sermos guias de cego. Para isso é necessário estarmos na luz, né? Aqueles que resplandecem das trevas para a luz, e que seja luz para aqueles que estão nas trevas. Assim diz o Senhor. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.